No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 6 atitudes que você pode ter a partir de hoje para aumentar as suas vendas. Meu nome é Guilherme Zampoli, eu sou empreendedor e empreendo desde os meus 18 anos e desde então tenho enfrentado diversas dificuldades e a maior delas foi conseguir meus primeiros clientes. Eu quero compartilhar com você hoje 6 atitudes que você pode ter a partir de hoje para aumentar as suas vendas. E a primeira delas é ter um canal de prospecção ativo. Se você depende apenas de indicação ou do acaso, a sua empresa ou você corre um sério risco. Por quê? Se você não tem um canal de prospecção ativo, você não consegue ter uma previsibilidade. Guilherme, o que é um canal de prospecção? É por onde você consegue os seus clientes, seja por parceria, seja por indicação, seja com anúncio, seja através das redes sociais. Você precisa ter um comercial na sua empresa. Se você hoje é um autônomo e trabalha sozinho, você precisa dedicar uma parte do seu dia para conseguir novos clientes. Porque o seu negócio, a todo tempo, ele está perdendo clientes. Por quê? Os clientes se mudam, os clientes param de comprar, os clientes começam a comprar dos concorrentes. Então você precisa estar o tempo todo abastecendo a sua empresa com novos clientes. Novos clientes sempre trazem novas oportunidades. Então, a primeira etapa é você dedicar uma parte do seu dia, dedicar uma parte da energia da sua empresa para conseguir novos clientes. O segundo ponto é entender o momento certo de você falar sobre o seu produto. Nunca fale sobre o seu produto sem antes ter despertado o interesse ou desejo na pessoa de comprar aquilo que você está oferecendo. Por exemplo, você está em uma festa, está em um aniversário, você acabou de começar em uma empresa nova de corretora de seguros e você começa a falar para os seus amigos, para os seus parentes sobre aquilo. Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que você está oferecendo. Então eu sempre gosto de ter uma listinha com algumas perguntas que você pode fazer para o seu potencial cliente antes de oferecer o seu produto. Isso vai evitar que você seja rejeitado. Então imagina que você vai oferecer perfume para uma pessoa, então você chega para a pessoa todo empolgado para oferecer o perfume, fala que ele tem uma fixação maravilhosa, que ele tem um cheiro muito gostoso. A pessoa olha para você e fala assim, olha, mas eu sou alérgico, eu não gosto de perfume. Você perdeu tempo e foi rejeitado. Como que você poderia ter evitado isso? Você, olha, você gosta de bons perfumes? A pessoa fala assim, não, eu sou alérgico. Ah, que legal, então ótimo, pronto, você nem oferece o teu produto, entendeu? Então faça uma lista de perguntas que você pode fazer para despertar o interesse, para ver se essa pessoa tem a necessidade daquilo que você está oferecendo. Por exemplo, você tem enfrentado desafios com isso? Quais soluções você tem buscado nessa área? Você tem enfrentado desafios nessa área? Então você formular algumas perguntas para te ajudar a entender se aquela pessoa está pronta para receber a sua oportunidade ou não. Terceiro ponto, fale menos e escute mais. Você já passou por alguma experiência onde o vendedor não parava de falar, ficava falando a todo momento e você só queria comprar e o vendedor não deixava você falar? Ao invés de vender, o vendedor está desvendendo. Então muitas vezes o seu cliente ele está pronto para comprar, só que você não para ouvir ele. O seu cliente só queria falar assim, tudo bem, eu quero o produto. E muitas vezes acontece do cliente, ele estava pronto para comprar, só que você não para de falar e o seu cliente se entendia e fala assim, cara, beleza, não quero mais o produto. Então, muitas vezes o cliente ele está te dando informações muito importantes que você precisa para fechar a venda, só que você não para de falar e você não consegue perceber isso. Então isso é muito importante. Faça perguntas para o seu cliente, escute ativamente o que ele tem a dizer. Quando você está escutando, você está mostrando para o seu cliente que o que ele está falando é importante, que você está dedicando atenção e que você se importa com ele. Isso vai te ajudar muito a fechar mais vendas. O quarto ponto é fazer boas perguntas. Eu falei agora há pouco sobre fazer perguntas antes de oferecer o seu produto. E esse quarto ponto é muito importante durante uma apresentação. Então, durante a apresentação, você pode ir fazendo perguntas para descobrir a real necessidade do seu cliente. Por quê? As pessoas compram pelos motivos delas e não pelo seu motivo. E quando você descobre o real motivo que o seu cliente quer comprar um produto, fica muito mais fácil de você fechar uma venda, de você usar isso no fechamento e de oferecer uma solução personalizada. Então, durante a sua apresentação, vá fazendo perguntas. Assim, olha,
Como que você imagina que isso aqui poderia ser útil para você? Você me contou que estava com um problema com isso, mas existem outros problemas que você tem enfrentado também? Então sempre fazer uma listinha de perguntas que você pode fazer para o seu cliente. Então imagina que o seu cliente chegou para você, você é uma pessoa que trabalha com emagrecimento. Seu cliente chega para você e fala assim, olha, eu gostaria de perder alguns quilos e gostaria de contratar um plano alimentar. Aí ela quer perder uns quilos, ou ele quer perder uns quilos, né? Foi isso que ele te disse. O que você pode fazer? Pode investigar melhor. Falar assim, olha, antes de eu te falar sobre o que a gente tem para oferecer, o nosso plano alimentar, posso conhecer um pouquinho mais de você? Você comentou que quer perder alguns quilos. Você pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Fala assim, eu tenho enfrentado algumas dificuldades, algumas questões de saúde e eu preciso emagrecer. Aí, o que você pode fazer? Você pode ir um pouco mais a fundo, falar assim, me fala um pouquinho mais sobre esses problemas que você tem enfrentado, isso tem te preocupado? Assim, olha, realmente tem me preocupado, porque os problemas é realmente um problema sério e isso está afetando na minha família, eu posso ter um infarto a qualquer momento, posso ter um problema do coração e isso realmente tem me preocupado. Então, ela chegou para você falando que queria perder alguns quilos, mas no final ela está com um problema muito sério de saúde. Então, como que você pode oferecer uma opção personalizada para ela? Você pode falar assim, olha, se eu te mostrar que com esse plano alimentar aqui você consegue perder alguns quilos, melhorar o seu condicionamento físico, ajudar na questão da sua saúde, você toparia fechar negócio comigo? Então a pessoa vai falar, sim, eu gostaria de fechar negócio com você. Então ao invés de você estar vendendo, você está fazendo boas perguntas e a pessoa própria está vendendo para ela mesma. Então você precisa fazer perguntas para mostrar que o problema que ela tem é muito mais grave do que ela imagina, para isso criar urgência em ela resolver fechar negócio com você. Quinto ponto é você falar sobre os benefícios e não sobre as características. Então imagina que você está vendendo um celular, só que você foi muito inteligente, você fez boas perguntas para o seu cliente, você escutou o seu cliente, você descobriu que ele trabalha com fotografia. Quando você for oferecer o produto para o seu cliente, você vai falar, olha, esse celular aqui, ele tem 128 GB, então ele consegue armazenar muitas fotos e vai ser excelente para você usar no seu trabalho de fotografias. O que você fez? Você falou sobre um benefício, você pegou uma característica e transformou em um benefício. O que é uma característica? O celular tem 128 GB. O que é um benefício? O celular tem muito armazenamento que vai ser muito útil para o cliente usar com o trabalho dele de fotografias. Então, ao invés de você falar só da característica, você transforma isso em como que vai ser bom para o cliente. Então, aqui, o que você pode fazer? Uma lista de características do seu produto e do lado dessas características, quais benefícios o seu cliente vai ter ao comprar esse produto. Com isso, você foca nas necessidades do cliente, em como que o cliente vai resolver o problema dele. Por quê? As pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, os benefícios do seu produto trabalham justamente com a emoção do seu cliente. Então, isso é muito importante. E por último, e uma das mais importantes, não adianta você fazer boas perguntas, falar sobre os benefícios, se você tem vergonha de falar sobre o preço para o seu cliente. Se você, na hora de falar o preço, fala assim, olha, então custa R$500, você fala baixo, então peça pela venda, fale o preço com confiança. Se você fez a apresentação, se o seu produto vai resolver um problema do cliente, fale com confiança e fale sobre o preço. Então, custa R$500, então fale com confiança, com um sorriso, com seriedade. Quando você fala baixo, fala mais com uma postura inclinada aqui, com vergonha de falar o preço, você não transmite confiança para o cliente. E isso acaba afastando o cliente. As pessoas gostam de comprar de vendedores confiantes. E muito importante, a venda, muitas vezes, ela não acontece pelo acaso. Então, você vai ter que pedir pela venda. Então, avalie se as últimas vezes que você fez a apresentação do seu produto, você pediu pela venda, pelo seu cliente. O fechamento de venda é como se fosse uma dança. Você precisa conduzir o seu cliente para o fechamento. E tem algumas técnicas que eu gosto de usar bastante para o fechamento, que são algumas perguntas que podem te ajudar muito no fechamento. Por exemplo, você fez a apresentação do seu produto. No final da apresentação, você vai perguntar, João, de tudo que você viu aqui, o que você mais achou interessante? Aí ele vai te responder, olha, eu gostei disso, disso e disso. Legal, João, se você pudesse dar uma nota para esse produto aqui, 0 você não compraria e 10 você compraria ele agora, qual nota você daria? Aí ele fala assim, não, eu dou um 10.
Ótimo, João. Então, me passa aqui seus dados, vou preencher seus dados. Qual vai ser a forma de pagamento? Você já vai para o fechamento. Então, assim, muitas vezes o seu cliente fala assim, olha, não, eu quero comprar. Aí você começa a falar mais, não, é porque esse produto tal, um monte de coisa. Cara, esquece. Fala o preço e silêncio. O cliente falou que quer comprar, para de falar, para de incomodar o cliente. O cliente falou que quer comprar, então você vai para o método de pagamento e vai pagar. Agora, supondo que o cliente falou assim, não, eu, cara, te dou uma nota 8 para esse produto. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, João, o que está te impedindo hoje da gente sair de uma nota 8 para chegar numa nota 10 e você comprar agora? Aí ele vai te falar assim, olha, em questão do valor, o valor está mais alto do que eu posso pagar. Aí você descobriu o quê? A objeção que ele tem para comprar esse produto. Aí você vai falar o seguinte para ele, João, quanto que você pode pagar nesse produto hoje? Ah, eu posso pagar no máximo R$200. Legal. João, se a gente conseguir resolver essa questão de preço, tem mais alguma coisa que está impedindo você de comprar agora? Ou seria somente isso? Não, seria somente isso. Então, se a gente conseguir resolver essa questão de preço, a gente fecha negócio? Fecha negócio. Então, o que você fez aqui? Você não ficou implorando pela venda, você não foi incisivo, você não ficou, como que eu posso dizer, insistindo pela venda, sendo aquele vendedor chato. Você fez perguntas para conduzir o fechamento de venda, para direcionar o cliente para isso e ao mesmo tempo você transmitiu confiança e postura para direcionar o cliente para fechar a venda. Então esses são os 6 passos que você pode fazer a partir de hoje para fechar mais vendas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com algum amigo que precisa dessas dicas para fechar mais vendas. E também, se você quiser, pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha. Vai ser um prazer enorme responder para você.